Olá, crianças, bom dia! Aqui é a professora Bianca Salomão, de Língua Portuguesa. Hoje nós iremos iniciar a nossa sexta unidade do nosso Caderno 2. Então pega teu livro e me acompanha na aula de hoje. A nossa sexta unidade inicia na página 24 e tem como tema Quando o cotidiano vira história. É neste momento que nós iremos iniciar nosso estudo de crônica, o cotidiano em foco. As crônicas são textos que têm capacidade de apresentar de forma mais subjetiva, divertida, emocionante e até reflexiva situações do cotidiano que poderiam passar despercebidas. Esse gênero textual costuma ser veiculado em jornais, revistas, sendo eles impressos ou digitais, seja em site e, é claro, até nos livros. A gente vai ler a crônica a seguir, que tem como título Mãe é contradição. Vamos lá? Mãe sofre. Essa é a verdade. Secretária da diretora de uma grande empresa, ela vivia suspirando. De que adianta ser mãe se não tenho tempo para ficar com os meus filhos? Penou para conseguir férias ao mesmo tempo que as crianças. Refugiou-se em um hotel fazenda. O marido só comparecia nos fins de semana. Ela passou 15 dias em êxtase, vendo os 3 pimpolhos de pendores artísticos, atléticos e científicos torrarem a energia no gramado ou aprendendo a andar a cavalo. Só um momento de choque, quando Joãozinho começou a espirrar. Tinha alergia a ar puro. Voltou para a cidade mais gorda. O buffet self-service do hotel era irresistível. Beijou o marido longamente. Finalmente vamos ter vida de família. Sentou-se no sofá, tirou os sapatos, aninhou-se. As 3 gracinhas não tinham, porém, nenhum talento para se comportarem como aves num poleiro. Em minutos, ela descobriu horrorizada que a energia gasta nos gramados seria agora exaurida no carpete. A menorzinha entrou na sala dançando. Estudava balé, a artista. O marido aplaudiu, enquanto a pequena Graça apresentava plié e jeté em frente da televisão. Ela percebeu que ia perder o melhor capítulo da novela, mas conformou-se. Qual a mãe que não se curva perante o talento da filha? Que linda essa roupinha de cigana! Onde você arrumou? Minhas gravatas de seda! Gritou o marido executivo de alto nível. Mal tiveram tempo de refazerem da surpresa. O cientista apareceu com um litro cheio. O perfume que eu inventei. Uma delícia, não poderia deixar de ser. O aspirante a químico tinha misturado todas as fragrâncias francesas que ela, a duras penas, comprara no shopping. Nem teve tempo de gritar. Ouviu-se um barulho no banheiro. Correram todos. A do meio tinha se cortado ao tentar fazer a barba. Sim, a barba. O pai quis explicar durante o curativo. Menina não tem barba. Mas eu quero ter. Ai, meu Deus, gemeu a mãe. Os pais foram se deitar, exaustos. As maravilhas reclamando que era cedo. No dia seguinte, o marido começou a chegar mais tarde. Dava um jeito de ficar trabalhando até as crianças estarem cansadas. Ela resistiu, apavorada. E quando eu voltar a trabalhar? Retomou esgotada. O chefe, um francês, irritadíssimo, dava pito ao vê-la distraída, preocupada. Passava o dia em linha direta com a empregada. Que férias demoradas. Cada vez que ouvia a expressão volta às aulas, sorria de satisfação. Com alívio, acertou a velha rotina. Acorda cedíssimo, faz o café, se maquia e se penteia. Leva a menorzinha de carro para a aula de balé, enquanto os outros vão de ônibus escolar. Foge no almoço para deixar os maiores no curso de inglês. Uma amiga com quem faz revezamento os recolhe. Volta à noitinha e prepara o jantar. Em casa, todos são unânimes. Sua comida dá de 10 na da empregada. Passa as camisas do marido, pois a doméstica nunca acerta o colarinho. E ele, afinal, é um executivo de futuro. Quando vê os olhinhos dos pimpolhos apertados de sono,
sente ondas de felicidade. Finalmente posso descansar. Mentira, não tem coragem de falar, mas pensa. Eu trabalhando o dia todo, as crianças na escola. Quando é que vamos ter uma vida em família? Já sonha com o fim do ano. Ah, que saudade das férias. Ser mãe é uma eterna contradição. Quem escreveu essa crônica foi o Valcir Carrasco. Ele é um escritor brasileiro de sucesso com telenovelas. Entre as novelas mais conhecidas que ele já escreveu, nós temos O Cravo e a Rosa e a Alma Gêmea. Além da literatura infanto-juvenil, que ele escreve peças de teatro e é roteirista. Bem, nós vamos para o jogo rápido para interpretar essa crônica. Qual é o tema retratado na crônica do autor Valcir Carrasco? Do que a crônica vem falando? Você vai reler a frase extraída da crônica que diz: cada vez que eu ouvia a expressão volta às aulas, sorria de satisfação. Por que acontecia isso? Por que ela sorria de satisfação? Agora, considere que o texto lido é uma narrativa e indique os elementos a seguir. Qual o tipo de narrador? Ele é observador ou personagem? Quais são os personagens dessa história? E o protagonista? Qual o espaço em que acontece essa crônica? E qual o desfecho? O que acontece ao final da crônica? Nós temos então na página 29, futebol se discute sim. Certamente você já ouviu falar que sobre religião, política e futebol é melhor não discutir com ninguém. Luiz Fernando Veríssimo, um grande apreciador do futebol brasileiro, não sentiu intimidado em escrever sobre uma grande figura do futebol, o técnico. Então vamos ler a crônica e entender o que ele quis dizer. O título é O Técnico. Todo brasileiro é um técnico de futebol frustrado. Deus é brasileiro. Logo, Deus é um técnico de futebol frustrado? Como Deus tudo pode, é provável que ele seja o verdadeiro e eterno técnico da seleção, e os mortais que assumem a função apenas suas fachadas. Todos os técnicos da seleção brasileira seriam, na realidade, prepostos de Deus, o que explica o seu ar arrogante e a sua recusa em aceitar nossos palpites. Só a certeza de terem uma delegação divina explica o que os técnicos da seleção ignoram. Sistematicamente, os conselhos dos que entendem de futebol mais do que eles, nós, e se julguem os donos da verdade. Nenhum ainda confessou que recebe orientações diretamente de Deus, mas isso está implícito na sua soberba. Que Deus é técnico vitalício do Brasil pode ser provado, e não apenas pela quantidade de copas que vencemos e pela nossa superioridade incontestada no futebol. As próprias derrotas do Brasil são da responsabilidade de Deus, para não dar na vista e manter a ficção da sua neutralidade. E Deus, nas alturas, está na posição que todos os técnicos consideram o ideal para ver o jogo. Mas, como é onipresente, pode estar lá em cima falando com seu auxiliar do lado do campo ao mesmo tempo, sem a necessidade do walk-talk ou celular. Se Deus precisa disfarçar de vez em quando que é verdadeiro técnico do Brasil, seus delegados na terra nem sempre têm esse cuidado. O ar de autossatisfação do Zagallo, que tanto irrita seus colegas, o resto da população, é na verdade uma falha no disfarce. Está na cara que Zagallo, que ele se reúne periodicamente com Deus para tratar de estratégias da seleção e que nós podemos estrilhar à vontade, porque ele só deve satisfação ao seu chefe. Agora, dizem que a perspectiva de enfrentar o Uruguai deixa até Deus preocupado. Essa nem eu controlo, costuma dizer o Todo-Poderoso, encurvado sobre seus esquemas. Bem, essa crônica do Luiz Fernando Veríssimo, na verdade, é uma sátira à ideia dos técnicos, né, que não aceitam a opinião e que os próprios torcedores querem dar muitas opiniões. Sendo assim, a gente vai para o nosso jogo rápido, onde nós temos na primeira questão a seguinte pergunta:
Nessa crônica é possível perceber o posicionamento do narrador sobre os técnicos da seleção brasileira. Para ele, os técnicos brasileiros são simpáticos, atualizados ou arrogantes. Você vai fazer um X naquele que corresponder. Na letra B, para defender o ponto de vista que apresenta o narrador, afirma os técnicos brasileiros. São muito preparados e eficientes? Não ouvem os técnicos estrangeiros ou consideram-se representantes de Deus? Na segunda questão, você vai reler o trecho da crônica. Só a certeza de terem uma delegação divina explica que os técnicos da seleção ignoram sistematicamente os conselhos dos que entendem de futebol mais do que eles, nós, e se julguem os donos da verdade. A quem os termos destacados se referem? Ele e nós. Quem é ele? E quem é nós? Bem, nós somos os torcedores brasileiros. E ele? São quem? E na terceira, o narrador no segundo parágrafo afirma que Deus é mesmo o técnico vitalício do Brasil, ou seja, o eterno técnico da nossa seleção, e que ele é responsável pelas vitórias e pelas derrotas do nosso time. Para o cronista, o que comprova positivamente que Deus é, de fato, técnico do Brasil. Qual é a parte que ele diz que comprovadamente o que faz Deus ser o nosso técnico? A letra B. Por que Deus permite que a seleção brasileira perca alguns jogos em alguns campeonatos? E na quarta, o último trecho da crônica faz uma referência à derrota do Brasil na Copa de 1950, em um jogo contra o Uruguai, momento em que Deus, segundo o narrador, não teria dado conta da situação. Você se lembra de algum outro jogo que houve uma grande derrota do Brasil em um jogo de futebol? Se você se lembra ou não tem nenhum conhecimento sobre essa questão, aproveita essa oportunidade, pergunta para o teu pai, para tua mãe, de repente alguém da tua família que goste muito de futebol. Eu, particularmente, me lembro da Copa de 2014, em que a Alemanha fez 7 gols e o Brasil apenas 1. Até hoje a gente usa o termo 7-1 para tudo que acontece de ruim. Eu não sei se para os seus pais, de repente, um jogo, um repá, algo que ele torça muito. Então, pergunta e responde aqui. Nós vamos agora iniciar o nosso momento ortográfico com a polissemia. Nós vamos reler esse fragmento da crônica O Técnico de Luiz Fernando Veríssimo. Com Deus tudo pode. É provável que ele seja o verdadeiro e eterno técnico da seleção. E os mortais que assumem a função são apenas fachadas. O vocábulo destacado apresenta um significado diferente nesse contexto. Então, nós vamos observar as possibilidades do significado para que esse termo extraído seja lido aqui no nosso dicionário. Fachada. Nós temos 8 significados. Pode ser um dos lados de uma casa, o lado onde fica em frente da rua, o que se percebe, a presença. E assim, nesse caso, no contexto em que o termo fachada foi empregado na nossa crônica, corresponde ao número 3, pois os técnicos brasileiros seriam a aparência de Deus, representando ele na Terra. Outros sentidos para a palavra fachada, apesar de diferentes, têm uma ligação entre si, o que caracteriza palavras da língua portuguesa com a polissemia. A polissemia acontece quando a mesma palavra tem seu sentido alterado ao ser usado em outras situações, com intencionalidades diferentes e em contextos bem diferentes e distintos. Observe as frases a seguir e você vai determinar em que sentido o vocábulo fachada foi usado, dependendo da situação. Por exemplo, podia-se dizer que aquela jovem tinha uma interessante fachada. Ora, essa fachada tem que acepção? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8? Se nós olharmos a 4, diz assim: presença, exterioridade de pessoas, rapaz de bela fachada, ou seja, um rosto. Nesse caso, podia-se dizer que a jovem tinha uma interessante fachada, uma interessante expressão, uma interessante presença. E aí a gente vai completando as demais
com que acepção a gente tem. Número 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Você percebeu então que a palavra fachada nessas situações, apesar da ligação existente entre um sentido apresentado, há uma significação que ela vai ser distinta em cada contexto. Agora a gente vai analisar as imagens a seguir e identificar palavras que apresentem polissemia e os respectivos significados. Olha lá, vamos observar aqui. Nós temos aqui um desafio, onde você vai explicar a polissemia que tem nessa tirinha. Diz assim: preciso do meu barco consertado hoje à tarde. Dê uma cantada no dono da oficina. Certo. Olá, hoje é festa lá no meu AP. Então, o que a gente tem como sentido de polissemia? Nós temos a palavra cantada. Para um, era o ato de envolver na conversa. Para o outro, era de fato cantar. Na nossa gramática, a gente tem agora o sujeito. Na unidade 5, a gente aprendeu que uma oração tem 2 termos essenciais, o sujeito e o predicado. Na sequência, a gente aprendeu a identificar o sujeito da oração e a conhecer os tipos de sujeito. A gente vai dar uma relembrada nesse assunto. O sujeito é o ser sobre o qual a gente faz a declaração. E como a gente faz para encontrar esse sujeito em uma oração? A gente faz as seguintes perguntas: o que, quem, e a gente responde e consegue entender quem é o sujeito. Dependendo da forma em que ele for apresentado e organizado, o sujeito ele é classificado de formas diferentes. Então, a gente tem o simples, o composto, o desinicial e indeterminado. Mas, agora nós vamos ver orações sem sujeito. Nós vamos ler o trecho da crônica O Nascimento da Crônica, de Machado de Assis, um importante autor brasileiro do século XIX. Há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade. É dizer, que calor, que desenfreado calor. Disse isto agitando as pontas do lenço, bufando como um touro, ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Bem, agora a gente vai analisar, pensar e responder, considerando a oração destacada no trecho. Que oração é essa? Há um meio certo. Qual é o verbo dessa oração? É o verbo haver, de há um meio certo. Qual tipo de informação esse verbo atribui ao trecho? Ele atribui a informação de existir alguma coisa, de há um meio certo, de existe um meio certo. Agora eu lhe pergunto, a partir disso, desse verbo, a gente consegue identificar qual o sujeito dessa oração? Não. Isso porque existem alguns contextos em que a oração não apresenta um sujeito. Trata-se então de uma oração sem sujeito, uma oração com sujeito inexistente. Nesse caso, não há como atribuir a ação da oração a nenhum ser. Os verbos eles são considerados impessoais, ou seja, sem ligação a uma pessoa. As principais situações da oração sem sujeito acontecem com esses verbos. Bem, os verbos que indicam fenômeno da natureza, por exemplo, choveu, anoitece. Se eu digo choveu forte durante a partida do Brasil contra o Uruguai, eu não sei quem é o sujeito. Anoitece também é um fenômeno da natureza. Com o verbo haver, havia muitas pessoas em férias naquele hotel fazenda. Não há motivo para que os pais se apavorem. Então, a gente presta atenção no verbo haver. Ele pode ser usado com o sentido de existir, mas ele deve sempre estar no singular. Com os verbos também, fazer, haver e ir. Faz 3 meses que eu voltei a trabalhar. Eu viajo em férias para esse lugar há 5 anos. Já vai para 2 anos que não consigo viajar em férias. E nós temos também o verbo que indica tempo, o verbo ser. Então, atenção, esses verbos são usados em contextos. Também são admitidos plural, como, por exemplo, fazem, vão. E aqui, o verbo ser. Era noite
quando o marido chegou. São 16 horas agora. Uma atenção para o verbo ser é quando ele indica tempo. Ele vai variar de acordo com o número que acompanha. Por exemplo, são 16 horas agora. Então, eu estou variando. Mas eu também posso dizer era noite, quando é passado. No nosso jogo rápido, a gente vai completar. A gente vai completar esses espaços com os verbos impessoais indicados entre parênteses, estabelecendo uma concordância. Por exemplo, durante a tarde toda, nós temos ventar. Então, fica ventou durante a tarde toda. Na região Nordeste, amanhecer muito cedo sempre. Não, amanhece. Na região Nordeste, amanhece muito cedo sempre. Não há razão para você se apavorar, porque nós temos o haver. E assim você vai fazer as demais. Na página 35, nós vamos finalizar a nossa aula de hoje. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Vou ficar no aguardo da resolução. Não esqueçam de enviar lá no plural. Beijinhos e até a próxima aula!